A questão. No nosso último encontro, nós entramos no capítulo referente à natureza e à cultura. Agora, vamos aprofundar um pouquinho mais a compreensão disso aí. Muito bem, a questão é a seguinte: nós falávamos sobre a diferença entre o comportamento animal e o comportamento humano. E nós paramos na parte em que nós falávamos do comportamento instintivo. Nós o caracterizamos e agora sigamos um pouquinho mais. Muito bem. A linguagem é o limiar do humano. Esta é a tese do nosso texto. A linguagem é o limiar do humano. Limiar significa início. O que significa que nesta antropologia que nós estamos realizando, distinguindo o comportamento cultural do comportamento natural, a crença é a de que o humano se torna humano a partir do momento em que ele começa a dominar a linguagem. Muito bem. Claro, vocês poderão naturalmente discordar, concordar, argumentar, mas esta é a tese do texto. O domínio da linguagem é o limiar, o início da humanidade. Não esqueçam que esses casos que eu coloquei das meninas lobas são casos em que as pessoas que viveram no meio de animais eram pessoas 100% parecidas com humanos, filhos de humanos. Mas dentro da teoria que nós seguimos aqui, que esse texto segue, elas não eram humanas, porque faltava desenvolver o aspecto principal da humanidade, que era o quê? O domínio da linguagem. Sigamos. Aqui nós temos alguns exemplos interessantes sobre comportamentos animais, nós já falamos de vários deles. Somos constantemente provocados a repensar a nossa posição em relação ao que imaginamos do comportamento dos bichos, porque de vez em quando nós descobrimos os animais fazendo coisas que chamam a atenção, são extremamente de admirar. Vamos para o agir cultural, uma vez que o agir natural, aquele agir segundo a natureza, imagino já esteja bastante caracterizado. Então, vamos para o agir humano. A partir de agora, as ações que serão abordadas são ações que já caracterizam o humano. A linguagem humana, veja aqui no nosso texto, ela vem como uma forma abstrata que nos distancia da experiência vivida e nos permite organizá-la em outro contexto. Isso parece pouco, mas, meu povo, isso é demais. O que significa o quê? Eu vivo uma coisa, depois eu vivo de novo essa mesma coisa na minha mente. O animal só vive a coisa no ato do acontecer dela. O homem, ele vive aquela coisa que eu estou chamando no ato de vivê-la, antes de vivê-la, depois de vivê-la, incontáveis vezes. Então, essa capacidade de trazer de novo à mente aquela experiência vivida exige uma inteligência que não foi
detectada em animal algum ainda. Por causa desta capacidade, eu vou chamar assim, de manusear vivências, o homem faz um domínio da linguagem. Quando eu disse que este domínio nos permite o distanciamento, eu estava exatamente dizendo isso. Nós não precisamos estar perto do acontecimento para termos este acontecimento em nossa mente. Às vezes pode ser uma coisa que já vai há muitos e muitos anos, e a gente sempre tem esse poder de trazê-lo de novo, de volta para nós. E isto só é possível porque nós desenvolvemos a linguagem. E aqui nós chegamos ao conceito principal, olha só, o mundo que resulta do pensar e do agir humano é exatamente o mundo cultural. Então, olha o texto. O texto é natureza e cultura. Aquelas ações que nós realizamos sem que nós as planejemos, elas simplesmente se dão. Não são ações que nós chamaremos de cultural. A ação cultural, ela resulta do pensar, ou seja, eu planejo. Antes de fazê-la, eu penso. Depois é que eu efetivo. Ok? E além de pensar, eu ajo dentro das cogitações do meu pensamento. E ao agir desse modo, eu modifico uma coisa que era natural e a transforma em uma coisa artificial. Portanto, cultura aqui você pode tomar no sentido de artificial. Então, uma coisa é o natural, outra coisa é o artificial. Ok? Natureza, natural. Cultura, artificial. Maravilha. A diferença entre o ser humano e o animal não são apenas de grau. Alguns acham que sim, mas mais do que isso, o distanciamento é muito grande. O animal continua mergulhado na natureza, não esqueçam disso. O homem, ele é capaz de transformar a natureza em cultura. Cultura, portanto, é coisa de homem, de um ser humano. Não é coisa de animal. Se nós falarmos da cultura das formigas ou de qualquer outro bicho, nós até que poderemos fazer, mas de uma maneira imprópria. Propriamente falando, a cultura só é aplicável às ações humanas. E aqui a gente faz uma breve abordagem sobre o significado da palavra cultura, saber que ela tem diversos significados, e aqui a gente apresenta alguns. Por exemplo, cultura é tudo aquilo que o ser humano produz ao construir sua existência. Tudo que o ser humano produz ao construir sua existência. Quando o homem constrói sua existência, o que ele produz? Práticas, jeito de fazer, jeito de construir, jeito de ensinar, jeito de aprender. Cada coisa dessa é uma expressão da cultura. Então, a cultura, ela faz com que as ações humanas resultem em práticas, em teorias. As instituições também são produtos da cultura. Porque fazemos cultura, nós criamos instituições. Os valores, sejam de que espécie for, tudo isso constitui o que nós chamamos cultura. Então, poderíamos chamar cultura de um jeito de viver dos seres humanos. E aqui passamos ao conceito de cultura múltipla.
Na verdade, não é nem passar o conceito, mas é atestar a existência. A cultura é múltipla. Se ela é múltipla, significa que existem várias formas de se fazer cultura, de se expressar culturalmente, de se agir culturalmente. É por isso que as pessoas valorizam as coisas de maneira diferente, agem de maneira diferente, valoram de maneira diferente. Cuidado! Não vão pensar que eu errei, eu acho que eu já expliquei isso em aulas passadas. A palavra aqui é valorar mesmo, não é valorizar. Valorar é apreciar. Você olha uma coisa e aí você dá um determinado valor. Isso é valorar, ok? Quando nós estudarmos ética, nós veremos que a diferença básica entre valorar e valorizar é que, tanto na valoração quanto na valorização, eu acrescento a algo uma determinada característica. Por exemplo, eu posso pegar esta caneta e dizer: esta caneta é azul. O é azul, referente à caneta, é a valoração que eu estou dando a ela. Agora, se eu digo assim, esta caneta azul é excelente, a minha valoração é também valorização. Mas isso é uma coisa para depois, ok? Então, os homens valoram, eles dão características às coisas. E ao dar tais características, eles os fazem de maneira diferenciadas. Isso é a expressão da multiplicidade cultural. Dizer que a cultura é múltipla é o mesmo que dizer que ela sofre as mais diferentes avaliações, dependendo de onde ela é praticada, onde ela é construída e quando ela é construída, ok? As diferenças de interpretação, de expressões artísticas, sabe? Tudo isso são formas de expressões culturais. E é por isso que quando nós estudamos filosofia, uma das primeiras coisas que nós aprendemos é a respeitar a diversidade. Quando nós vemos músicas, por exemplo, que nós chamamos de feias, provavelmente o que nós deveríamos dizer é: essa música é muito diferente do tipo de música que eu gosto. Porque é bem complicado você caracterizar uma música como feia ou como bonita. Existem músicas agradáveis e desagradáveis. E não esqueçam, ela é agradável ou desagradável para uma determinada pessoa. O mundo cultural é um sistema de significados já estabelecidos pelos outros. Ou seja, no mundo da natureza, os significados são construídos. No mundo da cultura, os significados já estão dados. Quando uma pessoa nasce, ela não pode mais mudar o significado do verde do sinal de trânsito, por exemplo. Ali já significa pode passar. O vermelho é parar e por aí vai. Não depende de você. Isso por quê? Porque aquela cor, um trabalho sobre ela, sobre a significação dela, já foi realizado anteriormente e os significados já foram estabelecidos. É por isso que você tem que estudar, porque o estudo é exatamente para você se apropriar de sentidos que já foram dados às coisas. O texto de vocês diz assim: ao nascer, a criança encontra-se diante de valores já dados. Alguém poderia dizer: peraí, professor, mas não tem coisas que às vezes as pessoas transformam, elas trabalham em cima daquilo e algo que significava uma determinada coisa passa a significar outra? É, mas ela começa com o significado dado. Posteriormente, pode-se trabalhar em cima do significado já existente e imaginar-se que aquele significado não seja o melhor para expressar aquilo que se quer expressar com aquilo. Então, se propõe mudança de significados e, ocasionalmente, ocorre. Mas, repito, já havia um significado anterior.
Então, nós já nascemos num mundo onde os dados já estão postos. A língua já está feita, a maneira de se alimentar, o jeito de sentar, de andar, de correr, de brincar, o tom de voz, tudo já está dado. Percebam isso. Cada coisa que você transgride nesse conjunto já de significados postos, aí você, de um certo modo, tem que pagar. Epa, tá errado, não sei o quê, vai apanhar, etc. Porque tudo já está dado e você só tem que aprender. Isso em quê? No mundo da cultura. Todas as diferenças que existem no comportamento modelado em sociedade resultam da maneira pela qual nela foram organizadas as relações entre os indivíduos. E aí fica um problema. Se todos os dados já estão postos, se todos os significados já estão definidos, como fica a questão da individualidade? Nós temos a herança social, que são esses significados dados, e eu tenho minha individualidade, que também quer se expressar. Como é que fica? Eu quero ser eu, no mundo onde eu já sou obrigada a ser o que já está posto. Essa é a questão que agora aparece de maneira bem interessante. Mas deixá-la-ei para um outro dia. Hoje eu não vou mais seguir. No próximo encontro, a gente responde a esta pergunta. Bom dia a todos.